carnaval. Digo com propriedade, irmãos, porque trabalho ali na Avenida 7. Os trios, ele passa de junto ali do prédio onde eu trabalho. Coisas terríveis. Eu estava conversando hoje com minha esposa, quando cheguei do trabalho hoje mais cedo. Está conciliando com um colega de trabalho. Irmãos, o que você pensar de ruim, está tudo lá dentro. O que você pensar aí de ruim, está tudo lá dentro do carnaval. Mas o bom é que está aqui. Aqui é o que está o bom, o gostoso, a nossa alegria, nossa felicidade, a nossa esperança diante da presença do Senhor. Amém? Abrimos as vossas Bíblias. Daniel, no seu capítulo 3. Foi o que Deus me levou esta semana, está meditando hoje, para que possamos receber o que o Espírito de Deus propôs ao meu coração e ao coração da sua amada igreja nesta noite, a falarmos. Daniel, no seu capítulo 3, e a partir do seu versículo de número 10. Que nos diz, amém? Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, que é seu nome Ananias, Mesaque, que seu nome Misael, e Abidnego, que seu nome Azarias. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não serve, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar, obrigada, querido, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vos não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estais pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, dos saltérios, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é
Mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que se não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se continuava aquecido. Querido e eterno, soberano Deus, Pai das luzes, que do alto céus de glória no teu trono, aonde o Senhor se encontra assentado e os querubins te louvando, te engrandecendo e te dando o louvor devidos e a glória da gratidão, da magnificência do teu eterno grande amor para conosco, em que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de aqui estarmos na tua casa, na tua presença, Senhor. Eis aqui a tua santa, gloriosa, a tua poderosa palavra. E neste momento, meu Deus amado, no santo nome do teu Filho Jesus, e pela presença pura, santa e genuína do teu divino Espírito, eu quero te pedir, Senhor, nos conduz neste momento, Senhor, a transmiti-lo, aquilo que o teu Espírito pôs ao meu coração, para o crescimento e vivo e eficaz da minha alma, diante da presença da tua igreja. Pai santo e querido Deus, é o que eu te engrandeço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, aqui está essa história do nosso compatriota Daniel, que o seu livro tem como tema Deus é juiz. No ano 606, no terceiro ano do reinado do rei Joaquim, rei de Judá, Deus, pela sua permitiva, quando Nabucodonosor veio a Jerusalém, Deus permitiu que o rei Joaquim fosse levado cativo e junto com o rei foram uma parte dos judeus ali para Babilônia. E nesta leva foi justamente também quando ocorreu que estava Ezequiel junto. E aqui
estava a pessoa de Daniel, junto com ele, os seus 3 amigos, companheiros, irmãos, Ananias, Misael e Azarias. Estes jovens, ao chegar ali a Babilônia, nós entendemos primeiro que o livro de Daniel, ele é dividido em 2 partes. Alguns eruditos, escritores, têm como Velho Testamento e Novo Testamento, profecias que já se cumpriram e outras que hão de se cumprir, principalmente a respeito da tirada ou do arrebatamento da igreja. Nós vemos lá no seu capítulo 9, quando Daniel tem a visão das 70 semanas, e nós vemos que o rei Nabucodonosor, ele queria jovens que estivessem ali no palácio, jovens de boas condutas, de bom ensinamento, de conhecimento. E nós vimos que o rei, ele chega para o chefe dos eunucos, Aquinaz, e manda fazer uma seleção de alguns jovens. E dentre esta seleção era como se estivesse chegando ali alguns currículos para se analisar quais jovens seriam selecionados a estar diante do rei. E nós vimos que quando o rei ele dá esta determinação, ele tão somente ele também põe um decreto que estes jovens eles seriam alimentados mediante o manjar, mediante a comida e a bebida que o rei degustava. Estes jovens estariam se degustando deste alimento do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Mas no capítulo, versículo 8, do capítulo 1, nós já entendemos a quem servimos, a quem honramos, mesmo se estando distante, mesmo se estando em terras estranhas. Nós temos um compromisso, nós temos um nome a honrar, nós temos a quem tributarmos o louvor, a glória, a magnificência, dá-lo a exclusividade a Ele, não temendo o que nos pode acontecer. Não viemos ter receio ou nos vender, mas entender quem nos chamou, quem nos escolheu, está conosco. Amém? E Daniel, ele propôs no seu coração, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, não se contaminar. Comida sacrificada a ídolos não serve para crente, a não ser quando não temos conhecimento. Nós vamos orar e Deus vai repreender.
Mas se temos conhecimento, irmãos, temos que ter muito cuidado. Se chega ao seu conhecimento que é sacrificado, não vá de vez, não, que você pode se dar de mal. Às vezes as pessoas acham, mas é Deus que pôs tudo, mas nem tudo convém a nós, nem tudo é lícito a utilizarmos. E Daniel, ele propôs no seu coração. O versículo diz que ele propôs não se contaminar, ou não se misturar. E Aquinaz põe um dispenseiro para estar diante de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Deus dá graça e misericórdia a Daniel diante do chefe dos eunucos, Aquinaz. E Daniel chega diante do dispenseiro e lhe faz-lhe uma proposta. Proposta essa de confiança. Proposta esta que a igreja ela é movida pela fé. Porque só faz proposta quem entende o Deus que serve. Só faz proposta quem entende a fé que carrega, que Deus há de honrar, porque é o seu nome que está em jogo, é o seu nome que tem que ser engrandecido. Não pense você, porque quer ser engrandecido, não. Nós não temos que ser engrandecido porque não somos ninguém se Ele não for conosco. Não somos nada se Ele não ser a base, o centro de nossas vidas. Amém? E Daniel, ele chega para o dispenseiro, ele pede, nos dê 10 dias. E a proposta que o rei tinha determinado era de estar se alimentando num período de 3 anos. 3 anos comendo o manjar e a bebida do rei. 3 anos comendo a comida da idolatria de Babilônia. Bebendo o vinho da idolatria que era venerados aos demônios, porque a imagem de escultura, por trás da imagem de escultura, está as ações de Satanás. Lhe digo com propriedade, porque Deus libertou alguém de dentro da minha casa. E os demônios saíam de dentro da casa da minha mãe, pulando pela janela quando as imagens caíam no chão, espatifando, quando Deus libertou a minha coroa, que hoje estará ali servindo ao Senhor em São Paulo. Nos dê 10 dias, a nos alimentarmos com legumes e água. Daniel e os seus irmãos, e o chefe do eunuco Aquinaz ficou preocupado. Que é isso que tu me pede? Tu está pondo a minha vida na mão do rei, ou minha cabeça à morte. Mas Daniel e os seus irmãos sabiam, entendiam a quem servimos, a quem é digno sobre as nossas vidas, irmãos. Porque não servimos um Deus que nos chamou, que nos escolheu por brincadeira, não. Servimos um Deus que nos chamou e nos escolheu
porque Ele é quem cuida, Ele é quem vela, e Ele é quem age, Ele é quem opera, e Ele é quem decreta aquilo que é o melhor e o bom para o engrandecimento e o louvor do seu nome. Louvado seja o seu santo nome. E dentro de 10 dias, quando se apresentou, ali estavam os servos do Senhor, formosos, mais gordos do que os que estavam comendo os manjares do rei, bebendo o vinho do rei. E no período exato de 3 anos, foi levado os jovens à presença do rei. E quem foi selecionado? Foi os que comeram o manjar do rei, que beberam o vinho do rei, ou quem comeu legumes, ou quem bebeu água. Ali estava Daniel, sendo selecionado. E Daniel e os seus companheiros vai ter uma entrevista com Nabucodonosor. Nabucodonosor lhe faz várias perguntas, e em todas que o rei lhe perguntava, Deus inspirava os seus servos para lhe trazê-lo a resposta. E nós entendemos, queridos, quando chega no capítulo 2, nós entendemos agora o rei Nabucodonosor, turbado, atribulado, porque ele tem um sonho, e este sonho sobe à sua mente, tira-lhe o sono, e agora ele convoca os magos, ele convoca os astrólogos, ele convoca os encantadores, para que estes homens que assistiam ali no palácio do seu reinado, lhe trouxesse o discernimento do sonho, e ainda lhe desse a sua interpretação. E o rei estava tão atribulado, que nem ele mesmo sabia o que foi que tinha sonhado. Mas ele queria que os astrólogos e os magos e os encantadores lhe dissessem que o sonho, que forma de sonho era aquela, que tirasse o seu sono e trouxesse a sua interpretação. Os magos chegam e dizem para ele: rei, o que tu queres é muito difícil. O que tu está querendo, rei, não há quem possa esclarecer para ti o teu sonho e a sua interpretação. Mas aí trouxeram a quem tem pertence aquilo que ele revela, o profundo e o oculto, e com ele está a sabedoria. Trouxeram Daniel até a presença do rei. O rei não precisou explicar o que seria aquele sonho, mas Deus já tinha revelado a Daniel, porque Deus tinha constituído o espírito de sabedoria e de discernimento de sonho e de visões sobre a vida de Daniel. E Daniel chega diante do rei, conta-lhes o que foi que ele tinha sonhado a respeito do império daquela estátua, cabeça de ouro, e assim por diante vai, aonde chega o determinado momento e a sua interpretação diante do rei Nabucodonosor. O rei tão somente ouve e engrandece a existência do Senhor. Mas quando chega aqui agora no capítulo 3, nós entendemos o mesmo rei, querendo mais glórias para si,
Nabucodonosor ele manda construir ou fabricar mais uma imagem. Só que esta era diferente. Só que esta era imensa. Mais de 6 metros de comprimento, com quase 3 de largura, toda de ouro. Ainda bem que foi lá em Babilônia, porque se fosse no Brasil, alguém ia carregar. Amém? Você dá risada, né, Pati? Aí ele manda construir a estátua, toda de ouro. O homem é rei. E agora ele manda convite, convidando toda a província de Babilônia, presidente, governadores, prefeitos, príncipes, pessoas de alta patente, com as suas respectivas comitivas de povos, para vir cultuar, para vir venerar mais um demônio por intermédio daquela estátua. E ele assina um decreto, aonde nós encontramos aqui neste tema que o Espírito pôs ao meu coração: determinação da fé diante do decreto de morte. Amém? Amém, igreja? Determinação da fé diante de um decreto de morte. Nabucodonosor lhe decretou que qualquer homem que não prostrasse diante daquela estátua seria imediatamente, não era de hoje para amanhã ou amanhã não, era imediatamente, era já, lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E o arauto, aquele que anuncia, chega diante da multidão e passa-lhes a ordem. Ao ouvirdes o som dos instrumentos, das músicas, para que todos venham se prostrar e adorar a estátua. O rei está no seu trono. Se ele convidou as pessoas de alta patente,
tinha também um lugar de destaque para os governadores, os prefeitos, os presidentes, os príncipes, as autoridades que ali estavam. Tinha um lugar de honra para com estes homens, assistindo ali ao lado do rei. E os instrumentos de música entram em ação. A estátua, ela já está centralizada ali no campo de Durã, na província. Era muita gente que ali estavam. Era mais uma veneração de um ídolo diante dos demônios que já atuavam sobre o reinado de Nabucodonosor. Mas eu louvo a Deus, que quanto mais Satanás se levanta, mais a queda é maior. Quanto mais Satanás se acha que ele pode, mas ele esquece que acima da autoridade está um que é todo poderoso, que nunca perdeu uma batalha, e nunca empatou, e nunca foi derrotado, e o seu nome é Jeová Jireh. Louvado seja o seu nome. E agora, ouve-se os instrumentos. E as nações se curvaram, se prostraram e adoraram a estátua. E o sorriso de Nabucodonosor, de uma orelha a outra, Nabucodonosor estava repleto de felicidade. Nabucodonosor estava tão feliz, eu estava meditando nesse texto. Ele estava tão feliz quando ele viu o povo se prostrar, que ele nem percebeu que os 3 jovens estavam em pé. Amém? Está no texto. Eu vou trazer o segredo para ti nesta noite. Amém? Está no texto. Porque se não tivesse no texto, o puxa-saco do rei não teria chegado até a ele. Alguém chegou até o rei e disse: ó rei, tu não fizeste um decreto que todo aquele que não se prostrasse seria lançado dentro da fornalha? O rei não viu os 3 jovens que estavam em pé, sem se prostrar, sem ser adorado. Mas alguém chega para ele e diz: tu, ó rei, fizeste um decreto que todo aquele que não viesse se adorar ou prostrar diante da estátua que tu constituíste ou fizeste, seria imediatamente lançado dentro do forno ardente. E estes judeus que tu colocaste nos negócios daqui de Babilônia, eles não fizeram caso de ti, ó rei. Em outras palavras, alguém estava no ouvido do rei dizendo: ó rei, os jovens judeus não estão nem aí para a tua ordem, para o teu decreto. Crente que tem confiança não se vende. Crente que tem confiança sabe a quem deve adorar. Crente que tem confiança, que tem fé, sabe que a morte pode chegar, mas que para ele é lucro diante da presença deste Deus, porque a única coisa que nos espera, querido, é um céu de glória que nós vamos estar, que nos custe a nossa vida, mas lá nós chegaremos. Assim como foi com João Batista, que perdeu a sua vida diante do rei Herodes, mas na glória ele se encontra para o louvor e a honra do nome santo do Senhor. Aleluia. É verdade.
Traze eles aí. Trouxeram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Primeiro porque esses nomes são nomes de ídolos que o rei tinha posto. Tentaram mudar a identidade, mas identidade de crente ninguém muda. Identidade de quem é chamado, escolhido, que tem determinação, fé, sabe que jamais serás a sua identificação, porque a identificação não é com o mundo, mas a identificação é com aquele que está sobre as nossas vidas. Porque o mundo precisa ver Cristo em nós. Não é nós vermos o mundo, mas o mundo precisa ver Cristo em nós. Não precisamos botar no peito: eu sou servo do Senhor. Não precisamos. O nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso viver, o nosso linguajar, o nosso convívio diante da presença de Deus, diante deste mundo. Os servos do Senhor estavam diante de uma multidão mundânea, mas o comportamento deles foi uma só. Estamos aqui, Ananias. Estamos aqui, Misael. Estamos aqui, Azarias. Que nos custe as nossas vidas, mas nós temos um compromisso com o nosso Deus. Os nossos pais nos ensinaram que Êxodo no capítulo 20 não devemos adorar a imagem de escultura, só a exclusividade do nosso Deus. Nós aqui estamos e nós morreremos honrando o nome do nosso Deus, de nossos pais, que nos ensinaram, que nos educaram a nós louvarmos a Ele, engrandecer a Ele, exaltarmos o seu nome. Os nossos pais nos ensinaram a sermos fiel ao nosso Deus. Se é para morrer, nós vamos morrer, mas o Deus que está conosco, oh Ananias, Misael, Azarias, tenha plena certeza que o nosso Deus que aqui está, Ele vai conservar as nossas vidas diante da presença do decreto deste rei, porque o profeta Isaías já dizia: ainda que andares pelo fogo, chama alguma arderás em ti, ainda que pelas águas, elas não vos submergerão, assim diz o Senhor. Aleluia. E aí trouxeram os servos do Senhor até a presença do rei. É verdade que eu ouço de vocês, Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês não adoraram, não prostraram diante da estátua que eu fiz? Isso é de propósito? Crente determinado, ele tem propósito, mas propósito para a honra do nome do Senhor. É de propósito isso? Eu ouço de vocês que não adoraram, que não se prostraram. Olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês. Quem foi que disse que a gente precisa de oportunidade do mundo? O mundo já não nos pertence, queridos. João capítulo 17, Jesus disse: Pai,
Eles estão no mundo, mas não são mais do mundo. A ti eu te peço que os guarde deste mundo. Eu não sei como é que tem pessoas que acham que deve estar fazendo da vontade do mundo. Eu não sei como é que tem pessoas. Eu aceitei Jesus na minha juventude, com 27 anos de idade, destruído, acabado pelas hortes malignas deste mundo. Mas quando eu cheguei aos pés de Jesus, eu cheguei decidido a servi-lo ao Senhor. Eu nunca dei um pulinho lá fora para querer experimentar as imundícies que eu fazia antes, porque eu voltei, cheguei e estou aqui pronto a um dia estar com o Senhor na glória. O inferno sabe, Satanás sabe que o meu compromisso é com a vontade daquele que me escolheu. Estou lá trabalhando no carnaval. Eu disse a Mary em casa, eu era carnavalesco, mas não aqui em Salvador. Eu curtia muito carnaval onde Mauro estava lá passeando, lá em Itacaré. Mas naquela época, ainda não era crente quando pisei os pés aqui na avenida pela primeira vez. Recebi um soco. Ainda não tinha nem chegado, irmãos. Inclusive próximo ali onde eu trabalho. Eu ainda não tinha nem pisado os pés na avenida, estava numa viela. Uns amigos meus bagunceiros procuraram uma briga, e eu recebi um soco aqui por trás. O pé direito que chegou, o esquerdo voltou. Eu perna para quem tem, voltei e vim embora. Até aceitei Jesus até o dia de hoje. Trabalho. Hoje estava estudando, meditando. O prédio em movimento. Alguém dizendo: irmão, ore por mim. Quem sabe o próximo ano eu posso estar como o Senhor. Eu digo: eu vou orar. Mas saiba que a consciência da carne tem seu preço. E o justo juiz vai estar cobrando, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrarão e toda língua confessarão diante do Senhor. E aí Nabucodonosor faz proposta, quer convencer os servos do Senhor a cultuar quem não tem. Tem olhos, mas não vê. Tem pés, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. E não faz nada por ninguém. Sadraque e Mesaque estavam diante de um Deus poderoso. E aí chega Nabucodonosor com a sua ousadia de rei, metida besta. É isso que eu ouço de vocês. Vocês vão ouvir o som das músicas, da harpa, de fole, da sambuca. Era tanto tipo de instrumento que só Jesus na terra. E ainda fica, olha a ousadia do rei, um cachorro daquele. Fica te sabendo. Eu quero ver quem é o Deus que vai fazer livrar das minhas mãos. Oh, irmãos, aí é ferir o nosso ego. Aí é onde entra a determinação da fé diante do decreto da morte. Aí é onde entra Ananias, Misael e Azarias dizendo: olha,
Esse rei agora mexeu no nosso ego. Este rei agora foi no profundo. Ele está ofendendo, ele está menosprezando nosso Deus, a quem nossos pais serviram e nos ensinaram, e que por nome dele aqui nós estamos sendo decretado a morte. Mas nós vamos dizer, vamos mostrar para este rei a quem é que está conosco. Ele pensa que este deusinho nessa estátua está muito enganado. Ó rei, fica te sabendo uma coisa. Olha a autoridade, determinação, ousadia do Espírito. Por isso que Paulo, já escrevendo, dizia: vós tem a ousadia do Espírito. A ousadia do Espírito, tem que ter a ousadia do Espírito, irmão. Não temo que é o que possa te matar o corpo, não, irmãos. Temo aquele que é poderoso, aquele que está conosco. Quem é o Deus que possa fazer livrar das minhas mãos? Nabucodonosor não conhecia a Bíblia. Nabucodonosor nunca ouviu falar do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó rei, sobre este negócio não temos que te responder. Não somos nós, rei, que vamos te responder, mas o Deus, que nós servimos, Ele nos livrará do forno ardente, e ainda, ó rei, fica te sabendo uma coisa: Ele nos livrará das tuas mãos. É ousadia, irmãos. Isso é ousadia do Espírito. Isso é determinação de fé. É como foi prego aqui sexta-feira, Deus usando aqui a missionária Tatiane, irmãos. Sabe por quê? Determinação de fé diante de um decreto de morte. Primeiro é o que a palavra nos diz, que a fé vem pelo ouvir. E eles ouviram os ensinamentos dos seus pais, ouviram o que seus pais lhe ensinaram e colocaram em prática. Colocaram em prática confiança, uma fé diante de um Deus que tudo é, tudo faz, tudo pode, tudo determina, e que diante dele está o controle de tudo e de todos. Diante de Deus está o poderio. Diante de Deus, irmãos, não existe rei que possa chegar e querer desafiar a ele, não, irmãos. Nabucodonosor feriu o ego do Senhor. Fica te sabendo, rei, que Ele não só nos livrará do forno, da fornalha ardente, como nos livrará da tua mão. O rei se enfureceu, mas tem que ficar furioso mesmo. O diabo tem que olhar para mim, para você, ficar furioso, saber que eu e você, nós servimos a um Deus todo poderoso,
Quer ser bênção? Quer ser vitorioso? Efésios capítulo de número 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Tem muita gente dando lugar ao diabo. Pecado de fornicação e assim por diante. Pecado do mundanismo, fazendo e acontecendo e achando que Deus está de brincadeira. Determinação. Aquece a fornalha. Sete vezes mais. Aqueceram. Se já era quente, eu não sei, porque eu não pretendo ir para lá. Eu vou para cima. Não sei se era mais quente lá a fornalha ou o inferno, que o diabo com seus anjos vão para lá. Mas nós vamos para cá. Nós vamos para cá. É lá. É lá. É para cima. É para cima. Nós vamos como um foguete, subindo. E lá nós vamos encontrar Abraão, Isaque e Jacó e os demais. Aquece. Nos diz o texto que pegaram os homens mais fortes, amarraram com cordas os servos do Senhor, amarraram os jovens. O texto diz que eles estavam vestidos com seus calções. Não me diga que calção é esse, eu só lembro de calção quando era pequeno. E amarraram os homens mais fortes. Eu não sei da maneira que pegaram os servos do Senhor, se foi pelos braços, se foi pelas pernas. Eu só sei que a Bíblia nos diz que quando eles jogaram os servos do Senhor, o fogo já tinha matado os que tinham pegado os meninos para jogar na fornalha. O rei, cheio de orgulho, de prepotência e de arrogância. Eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Como eu disse e repito, Nabucodonosor não conhecia de Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abidnego já ouvia de seus pais que os escritores aos Hebreus diz que Deus é um Deus consumidor, é um Deus de fogo, é um Deus que passeia no fogo e anda com seu povo no meio do fogo. Caíram na fornalha. O que é interessante não é nada, irmãos. Aos olhos de incrédulos, acham que eles caíram sentados. Eles caíram em pé. Salmo 110, versículo 7. Desce ao ribeiro e prosseguirá pelo caminho de cabeça erguida. Caíram em pé. Jesus não fica sentado quando quer agir em favor da sua igreja. Estevão estava sendo apedrejado. Estevão, cheio do Espírito,
olha e contempla no céu de glória e vê o Senhor em pé. As cordas se tornou em nada. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Como não negaste o meu nome, eu também não negarei na hora da tentação. Somos tentados, aprovados, mas temos um nome a ser engrandecido. Eles caíram em pé, e agora Deus abre a visão de Nabucodonosor. Uma multidão de seres humanos que ali estava, irmãos. Por isso que vale a pena este Deus. Mas Deus só deu a visão a Nabucodonosor. Quando os meninos caíram na fornalha, quem foi que disse: não jogamos 3? Eu, porém, diz Nabucodonosor, eu vejo 4. E ele ainda diz ainda, e o 4 que eu vejo é semelhança ao Filho dos deuses. Terra mantos nevas comanai. E aí está Sadraque, Mesaque e Abidnego, glória. Aí está Sadraque e Abidnego juntamente com o homem da fornalha, o quarto homem da fornalha, aí louvando e dizendo: quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão os céus, a terra e o mar, mas se esquecer Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Se coloque de pé no nome do Senhor.